Boa noite, paz do Senhor. Quero nesse momento meditar um pouco da palavra do Senhor juntamente com você que vai ver e ouvir esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, assim como esta palavra falou ao meu coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser visitados pela presença de Jesus nessa noite. Amém? Eu quero meditar no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, apertando-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia consigo: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu sararei. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esta passagem é bastante conhecida, onde a Bíblia vai relatar a história desta mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, há 12 anos ela padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E a Bíblia também vai dizer que esta mulher ela havia passado em vários médicos, mas sem êxito, sem obter resposta para o seu problema, sem achar uma solução para aquilo que ela estava enfrentando e perdendo tudo quanto possuía. E cada dia indo a pior, não obtendo assim resposta para aquilo que ela estava enfrentando. Mas a palavra do Senhor diz que ela ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. E eu fico imaginando quando essa mulher ouviu falar de Jesus, porque nós sabemos que aonde Jesus estava, uma multidão estava com ele, aonde Jesus estava, o sobrenatural acontecia, aonde Jesus estava, milagres acontecia, aonde Jesus estava, o ambiente não ficaria no mesmo jeito. Aonde Jesus estava, havia manifestação do seu poder. E essa mulher ouve falar de Jesus. E quando essa mulher ouve falar de Jesus, nasce dentro dela um fio de esperança. Pois a palavra do Senhor diz que ela ouve falar de Jesus e ela vai até onde Jesus está. Nós sabemos que esta mulher, ela sofria de uma enfermidade física, ela tinha um fluxo de sangue. E por ela ser uma pessoa que tinha esse tipo de enfermidade, ela era alguém que era rejeitada, ela era desprezada da sociedade, pois ela era tida como imunda, ela era tida como impura. E eu entendo que essa mulher, ela não só sofria de uma doença física, mas também de uma doença espiritual e emocional. Porque uma pessoa que ela é rejeitada, ela é desprezada, ela é uma pessoa oprimida por sentimentos que querem aprisionar ela. E a Bíblia diz que essa mulher foi em vários médicos e não houve resposta para aquilo que ela buscava.
E eu acredito que cada vez que ela ia atrás de médicos, atrás de uma cura, ela saía de casa com uma esperança, ela saiu do lugar onde ela estava com a esperança. Mas ao retornar e perceber que não tinha tido êxito algum, aquela mulher, ela tinha um sentimento até de frustração, Aquela mulher tinha sentimentos que aprisionavam ela. Não era só a doença física em si, mas tinha sentimentos que aprisionavam aquela mulher. Mas ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, com certeza ela ouve também falar daquilo que Jesus fazia. Ela ouve falar de Jesus e ela também soube daquilo que Jesus fazia, onde ele estava, por onde ele passava. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai ter com Jesus e ela dizia consigo: eu só preciso tocar na orla das suas vestes e eu sararei. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E eu entendo que ali, quando ela ouve falar de Jesus, nasce dentro dela um fio de esperança. E esse fio de esperança faz com que ela se posicione, que ela se levante e ela vá ter com Jesus. E eu entendo que antes dela romper a multidão de pessoas que estava ao redor de Jesus, ela teve que romper com todos aqueles sentimentos que aprisionavam ela. Sentimento de rejeição, de frustração, de desprezo. Ela teve que romper com todos aqueles sentimentos que aprisionavam ela. E quando ela ouve falar de Jesus, nasce esse fio de esperança dentro dela e ela vai ter com Jesus. E eu acredito que aquela mulher, ela, por nascer esse fio de esperança dentro do coração daquela mulher, ela diz: eu só preciso tocar na orla do mestre. Eu só preciso tocar nas suas vestes e eu sararei. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz no versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ela rompeu aquela multidão de sentimentos que aprisionava ela. Agora ela é impulsionada por aquele fio de esperança que nasce dentro do coração dela de ir ter com Jesus. E quando ela vai ter com Jesus, a Bíblia diz que ela chega por detrás e ela toca na orla do mestre. Ela simplesmente só queria tocar na orla das vestes de Jesus. É como se ela dissesse: eu só preciso romper essa multidão. Eu só preciso tocar na orla das suas vestes para mim ficar sarada. Eu só preciso disso. Ninguém precisa me ver. Eu só preciso tocar na orla do mestre, porque eu sei que se eu tocar, eu vou ficar curada. E a palavra do Senhor diz no versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal. Quando ela toca na orla do mestre, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada instantaneamente. Ela é curada. E no versículo 30 diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, pergunta: quem me tocou nas vestes? Jesus, como homem natural, ele não tinha como saber quem tocou nas suas vestes, porque a Bíblia é clara em dizer que havia uma multidão que apertava ele. Jesus, como homem natural, ele não saberia. Mas Jesus, como Deus, onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece a intenção do coração do homem, que nada fica oculto aos olhos dele, ele sabia quem era esta mulher. Jesus, como Deus, ele sabia que um toque de fé aconteceu ali e que virtude da parte do Senhor saiu. Algo foi extraído do Senhor por causa da fé de alguém que te tocou. E o mais interessante, porque eu costumo dizer que tudo que Jesus faz, Jesus ele nos ama tanto, que tudo que Jesus faz é para nos beneficiar. É para benefício nosso.
Quando ele diz, quem é que me tocou? Jesus, ele não, por ele ser onisciente, ele conhecer aquela mulher, saber que foi ela que tocou nele. Essa pergunta que Jesus faz não é para envergonhar ela. Porque tudo que aquela mulher queria era tocar na orla do mestre e ser sarada. Do mesmo jeito que ela disse, olha, eu só preciso tocar na orla do mestre para me ser sarada. Mas Jesus, ele faz essa pergunta, quem me tocou? E os discípulos dizem, mas mestre, a multidão te aperta e te toca e o Senhor pergunta quem te tocou? Ele disse sim, porque esse toque foi diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Versículo 33 diz, então a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora deixa eu conjecturar a postura dessa mulher, que chega por trás de Jesus. Ela só queria tocar Jesus e ela só queria ser sarada. Mas Jesus fez essa pergunta, quem me tocou? Deixa eu conjecturar aqui, do meu jeito, da minha forma. Aquela mulher, ela está prostrada, porque ela se prostra para tocar nas vestes de Jesus. E eu acredito que de repente passou um filme na mente daquela mulher. Que filme, irmã Milena? Desde o primeiro dia que ela foi acometida por essa enfermidade, até o dia que ela tocou na orla do mestre. Talvez passou um filme na cabeça daquela mulher, ela batendo em várias portas de vários médicos, gastando tudo quanto tinha. E cada dia que passava ela ia a pior, porque não obtinha resposta para aquilo que ela estava enfrentando. E Jesus agora pergunta, quem me tocou? Porque eu sei, eu senti que de mim saiu virtude. E este filme passa na cabeça daquela mulher, das frustrações, de cada vez que ela ia no médico, ela voltava sem resposta, da rejeição, porque ela não era bem-vinda no convívio familiar, ela não era bem-vinda no convívio social, no convívio religioso. Aquela mulher era desprezada, ela era tida como impura. E talvez aquela mulher disse, ele está perguntando quem tocou ele. Eu bati em várias portas, não tive resposta para aquilo que eu estava passando, para aquilo que eu estava sofrendo. Eu bati em várias portas, eu perdi tudo quanto eu tinha. O dinheiro não pôde comprar a minha saúde. O médico não pôde solucionar o meu problema. Eu era rejeitada. Eu era desprezada, eu era tida como impura. Mas eu ouvi falar desse Jesus. E eu determinei que se eu tocasse na orla das suas vestes, eu seria sarada. E ele está perguntando quem tocou ele. Eu não posso sair daqui sem dizer que foi eu que toquei na orla das suas vestes. Porque quando eu mais precisei de uma solução para o meu problema, o dinheiro não foi capaz de comprar. Quando eu mais precisei da solução para o meu problema, o homem não foi capaz de solucionar. Mas eu toquei na orla deste Jesus e eu fui curada. E eu não posso sair daqui sem dizer que fui eu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela atemorizada e tremendo, ela revela toda a verdade. Mas essa pergunta que Jesus fez, quem me tocou, não foi para envergonhar ela e nem foi para revelar a situação que ela estava vivendo, não. Essa pergunta que Jesus fez foi para mais uma vez beneficiar a vida daquela mulher.
Porque aquela mulher, ela precisava de uma cura física, porque há 12 anos ela padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela ia em vários médicos e não obtinha resposta para aquilo que ela passava. Mas aquela mulher também era doente da sua alma, do seu emocional. Por tudo aquilo que ela estava enfrentando, pelo desprezo, por ela ser tida como impura, como imunda. Jesus, ele precisava reintegrar aquela mulher no meio daquela sociedade. Quando Jesus pergunta quem me tocou, não foi para envergonhar aquela mulher. Quando Jesus, ele diz, olha, quem me tocou nas vestes? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém aqui me tocou diferente. Algo saiu de mim. E quando Jesus, ele pergunta quem me tocou, ele não quer envergonhar aquela mulher, ele quer reintegrar ela no convívio social, no convívio familiar, no convívio religioso. Jesus, ele quer devolver aquela mulher o direito de ir e vir e ser respeitada. Mais uma vez, Jesus, ele age a favor daquela mulher para benefício dela, porque tudo que Jesus faz é para beneficiar a mim e a você. Porque tudo que Jesus faz é perfeito. Jesus, na sua onisciência, ele não deixaria aquela mulher sair do mesmo jeito que ela chegou naquela multidão, por detrás. Porque aquela mulher, ela só queria chegar. Olha, eu só preciso tocar na orla do mestre para me ser sarada. É só isso que eu quero. Eu chego, eu toco e eu volto. Mas Jesus queria mais. Jesus queria reintegrar ela no meio daquela sociedade. Jesus queria que quando ela revelasse que foi ela que tocou na orla do mestre, a multidão pudesse ver que Jesus, ele torna provável o improvável. Jesus torna útil o inútil. Jesus é poderoso. Aquela mulher, ela foi tocada no seu emocional, na sua saúde física e foi reintegrada à sociedade. Foi Jesus que fez. O homem não pôde fazer, mas Jesus fez. O que o homem não pode fazer, Jesus faz, porque ele é Deus. Jesus abençoe a sua vida em nome de Jesus.